Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Prática em Recursos Judiciais Cíveis. Esse curso voltado totalmente à questão prática, vai trazer conteúdo para você que é advogada, advogado, para você que é estudante para concurso, ou para você mesmo que é servidor público ou mesmo estudante de direito. Esse curso é para todos vocês, é para todos nós, para que a gente possa discutir aí a processualística, especialmente na questão prática. Quero aqui saudar os alunos que estão nos acompanhando ao vivo e faço também, transmito meu abraço a todos que nos assistirão de forma online pela nossa plataforma do Universo Juris, esse curso sobre prática em recursos judiciais cíveis. Então sejam bem-vindos, seja bem-vinda Camille, que está nos assistindo ao vivo. Aguardo suas perguntas, caso tenha interesse em trazer essa matéria com a gente, para a gente discutir aqui. Saúdo aqui todos os professores, os colegas professores do Universo Juris, professor Anderson, professor Rafael Viana, professor Diego Peterson, todos aqueles que estão contribuindo para essa discussão tão saudável da processualística e de mais cursos que nós trazemos aqui no Universo Juris. Então, esse curso em prática em recursos judiciais cíveis, a gente vai tratar pouco sobre a matéria mais aprofundada, teórica, mas vai trazer mais matérias de cunho prático, de modo que possa ajudar, que possa contribuir para o desenvolvimento profissional no dia a dia. Então, esse é o viés, é o objetivo do nosso curso de prática em recursos judiciais cíveis. Então, nós vamos iniciar agora falando um pouco dos aspectos gerais dos recursos. Não irei cansá-los sobre a questão teórica, mas esse primeiro momento, o nosso curso foi dividido em 10 blocos, em que nós vamos tratar no primeiro sobre questões realmente teóricas, para que você possa ter um melhor alicerce e possa discutir toda a matéria e possa ter mais suporte para discutir toda a matéria ao longo do curso. Nos demais blocos nós iremos ver recurso por recurso. O artigo 994 do Código de Processo Civil diz aí, nos traz quais recursos são cabíveis, então nós vamos enfrentar cada um deles. E por fim, a gente termina com as considerações finais, tratando aí de matérias também de uniformização de jurisprudência e também o direito simulado, para que você possa então ter mais substância para discutir toda a matéria processualística. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso. E vamos dar início aqui às questões, os aspectos gerais da processualística civil na matéria recursal. Primeiro de tudo, a gente está falando aqui de recurso. A gente está tratando aqui de recurso. E nada melhor do que a gente iniciar essa primeira aula falando sobre o conceito de recurso, mas não aquele conceito decorado, estudado, mas para que a gente possa entender do que se trata, o que seria um recurso. O recurso nada mais é do que a oportunidade que nós temos de devolver a matéria ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa reanalisar aquele mérito, aquela discussão e, consequentemente, ou reformar a decisão ou invalidar, julgar pela nulidade daquela decisão, ou mesmo esclarecer a decisão que foi prolatada, ou mesmo integrar, levar aí a um esclarecimento de modo que você possa entender a que se refere a referida decisão. Então, é uma oportunidade que nós temos de devolver a matéria ao Poder Judiciário para que ela possa ser reanalisada, reapreciada, especialmente por um colegiado. Existe uma decisão singular e a gente devolve a matéria para que o tribunal possa discutir e reanalisar através de um colegiado, um grupo de juízes, desembargadores, ministros, enfim, que irão discutir referida matéria. Então, se a gente quer conceituar o que seria recurso, é um meio voluntário, idôneo, a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna, aquela decisão que a gente está atacando naquele momento. E aí eu trago algumas características dos recursos, especialmente os recursos cíveis, claro, que é o que a gente está tratando aqui. Essas características que eu estou trazendo
para que você possa consolidar em mente e a partir de então, quando você analisar uma determinada matéria, um determinado recurso, você possa ter ali um melhor entendimento sobre o que você deve fazer a partir de então. E aí, a primeira característica do recurso é que ele é um direito constitucional, o duplo grau de jurisdição. É certo que é um direito constitucional implícito, mas que você pode saber que a Constituição Federal, você tem que saber que a Constituição Federal nos dá esse direito, nos faculta o direito de apresentar, de manejar recursos. O artigo 5º, inciso 75, ele vai dizer que a todos são garantidos o contraditório, a ampla defesa, com os recursos, todos os meios e recursos admitidos, cabíveis. Portanto, o duplo grau de jurisdição é uma primeira característica do recurso. É um direito que assiste a cada um de nós em processos judiciais ou mesmo administrativos. A Constituição Federal também traz isso para o processo administrativo. A gente está tratando aqui somente do judicial, mas vale a pena ressaltar. Uma segunda característica do recurso é que ele é um instrumento voluntário. Portanto, eu tenho que provocar o Poder Judiciário, eu tenho que buscar o Poder Judiciário por meio do recurso para que ele possa reanalisar a matéria, para que ele possa reapreciar aquela decisão e possa, por via de consequência, reformar, invalidar, esclarecer, enfim, ou até mesmo que ao final o Poder Judiciário confirme aquela decisão, então eu vou entender que de fato aquela foi a decisão mais apropriada, porque assim o Poder Judiciário entendeu. Portanto, é um instrumento voluntário. Eu preciso provocar o Poder Judiciário. Eu preciso, de forma voluntária, provocar o Poder Judiciário. Ao mesmo tempo que ele é voluntário, ele é um instrumento facultativo. Portanto, a decisão é minha, ou seja, é de você enquanto advogada, enquanto advogado, de apresentar, de interpor ou não o seu recurso, né? É uma faculdade que nos cabe. Obviamente que essa faculdade ela é técnica, né? Você vai avaliar se aquela matéria precisa ser rediscutida, se ali foi realizado de fato a justiça, né? Se aquela decisão atendeu ao que você estava postulando e o seu cliente, né, estava postulando, e ao final você vai decidir, olha, eu quero rediscutir a matéria. Lembrando que às vezes você decide por não apresentar o recurso porque você entendeu que existe já uma súmula sobre aquela matéria, você entendeu que já existe uma série de precedentes que confirmam aquele entendimento, portanto você entende que, olha, não vou arriscar apresentar, né, interpor um recurso e correr o risco de ter ali, por exemplo, os honorários sucumbenciais majorados, de modo a prejudicar, a piorar, a majorar o prejuízo do meu cliente. Então, é uma faculdade técnica, né, que você, um dispor, se você vai ou não apresentar o recurso, é uma análise, é um critério seu, pessoal, enquanto profissional, de protocolar ou não o respectivo recurso. E juntamente com essas características, nós temos aqui o ônus processual. Quando a gente fala de um recurso, quando a gente apresenta uma ação judicial, logo com a petição inicial, nós recolhemos as custas processuais, né? Salvo os beneficiários da gratuidade da justiça. E no momento da interposição do recurso, também você vai ter que recolher essas custas, as custas recursais, né? Então, juntamente com as primeiras características, vem, né, características benéficas, né, positivas, existe um ônus. A partir do momento que eu decido por apresentar um recurso, eu decido por interpor esse recurso, eu preciso também preencher esse requisito, esse ônus, que é o recolhimento das custas processuais, né? E a gente apresenta recurso sobre o quê, né? Muitas vezes a gente não tem isso bem definido em mente. Então, a gente apresenta recurso sobre os pronunciamentos do juiz, sobre todos. Vamos ver. O juiz ele se manifesta nos autos de três formas. Ele se manifesta através de despachos, ele se manifesta através de decisões interlocutórias e ele se manifesta também através de sentenças, né?
Então, os despachos é que ele vai impulsionando o curso, a marcha processual. As decisões interlocutórias são decisões em que ele decide, dentro do processo, pedidos que foram apresentados junto com a inicial ou mesmo que foram apresentados de forma incidental dentro do curso processual, né, que vai definir questões de tutela de urgência, de evidência ou mesmo negativas de provas, de produção de provas, negativas de apresentação de atos praticados pelos advogados, por exemplo. Então, existem as decisões interlocutórias e existem também as sentenças, que são as decisões pelas quais os magistrados avaliam as questões procedimentais e as questões legais e de méritos e de prova e entendem ali pelo seu veredito final, apresentam ali o seu entendimento final, confrontando a tese com a antítese, né? A tese apresentada na inicial com a antítese apresentada na matéria de defesa. Então, ali o juiz confronta a tese e a antítese e, consequentemente, avaliando toda a matéria de prova e toda a questão de fato, a questão meritória, ele profere ali a sua sentença. Portanto, os juízes, né, os magistrados em geral, eles vão se manifestar nos autos por força, por meio, né, dos despachos, das decisões interlocutórias e das sentenças. Mas cabe recurso sobre todos estes aqui, sobre todas estas manifestações do juízo, né, do magistrado, da magistrada? Não. Apenas sobre sentenças e decisões interlocutórias. Não cabe despacho, não cabe recurso sobre despacho, né? O artigo 1001 do Código de Processo Civil, ele diz que dos despachos não cabe recurso. Portanto, quando a gente fala de recurso em processo civil, a gente vai falar sobre os recursos que estão ali dispostos no artigo 994 do Código de Processo Civil e que esses recursos, dependendo de cada caso, nós vamos avaliar ao longo do nosso curso, eles são manejados contra sentenças ou decisões interlocutórias. E o recurso ele traz consigo uma estrutura que a gente precisa avaliar, que a gente precisa entender, para que a gente possa melhor definir o que nós iremos apresentar, né, na nossa peça recursal. E o recurso ele é avaliado pelo tribunal de duas formas. Ele é avaliado a questão processual, para entender se você preencheu todos os requisitos necessários do processo para que você possa apresentar aquele recurso, e as questões de mérito. Portanto, o tribunal primeiro ele faz a admissibilidade do recurso na questão processual e, verificando que você preencheu todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, consequentemente, ele passa a análise da questão meritória, ou seja, ele vai analisar os fatos, as provas e entender quem tem ali o melhor direito. E, ao final, ele vai entender por reformar a decisão, vai julgar, né, pelo provimento daquele recurso ou pelo improvimento, se ele entender que aquela decisão foi a mais adequada. E analisando sobre a questão da estrutura do recurso, a gente vai ver aqui cada ponto dos requisitos intrínsecos e extrínsecos. Tudo aqui voltado à questão processual. Vou retornar um slide para você bem perceber. Quando a gente fala da estrutura do recurso, a gente está falando aqui da questão processual e da questão de mérito. Quando a gente fala dos requisitos, ele está diretamente ligado à questão processual. Você, para que o seu recurso seja bem aproveitado, você precisa vencer a questão processual para, em seguida, aquele colegiado apreciar a questão de mérito, né? A questão fática, a questão probatória. Portanto, você precisa vencer esse primeiro momento, que seria o momento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, né? E o que seriam os requisitos extrínsecos? Olha, eu quero aprender aqui, eu quero me aperfeiçoar na prática. Mas perceba, se você não tiver todo esse arcabouço de informação com você, certamente na hora que você for manejar o seu recurso pode vir a ser
não conhecido, não recebido pelo tribunal. Por quê? Porque esse primeiro momento, que é o momento de análise da questão processual, da questão processualística, certamente você precisa preencher todos esses requisitos. E os requisitos intrínsecos, né? Esse primeiro aqui que a gente fala aqui em cima, é nada mais do que cabimento e adequação, se o seu recurso ele está adequado, se ele está cabível. Por exemplo, ocorreu ali no curso do processo uma decisão interlocutória e você manejou um recurso de apelação. Aquele recurso ele não é um recurso cabível para a decisão interlocutória. Para a decisão interlocutória é cabível agravo de instrumento. A gente vai ver isso ponto a ponto. Mas aqui eu consigo ilustrar para você e dizer que você não preencheu o critério de cabimento, de adequação do seu recurso ao caso em concreto. O outro ponto é a questão da legitimidade. Digamos que você não é parte processual, você é um terceiro interessado, mas que aquela decisão lhe afeta. Então você vai apresentar ali um respectivo recurso como terceiro interessado, mas você precisa demonstrar qual é o seu interesse. Por que você é o terceiro interessado? Qual é o reflexo jurídico daquela decisão em sua vida, né? Na vida do seu cliente, é claro. Então, por conta disso, você precisa fazer esse link entre a sua legitimidade. Se você não é parte legítima naquele processo, você não pode manejar um recurso. Eu não posso simplesmente me apresentar aos autos e apresentar um recurso se eu não sou parte legítima, habilitada naquele referidos autos, né? A questão do interesse processual, o interesse recursal. Digamos que você apresentou uma ação em que você requereu, em sua petição inicial, a condenação da parte demandada em danos materiais e danos morais. Você requereu que fosse condenado em R$5.000 em danos material e também R$5.000 em danos morais. E quando da prolação da sentença, o magistrado julgou totalmente procedente o seu pedido, nesse exemplo que eu estou apresentando. Consequentemente, você entendeu, não, eu vou apresentar um recurso de apelação, porque eu quero majorar os danos morais. Eu quero que o tribunal agora entenda que seja 50.000 os danos morais e não 5.000. Veja bem, você apresentou uma ação judicial e fez um pedido, 2 na verdade. Danos materiais, R$5.000, danos morais, R$5.000. E nesse momento que a decisão do processo que você apresentou, da ação que você propôs, foi julgado totalmente procedente e você quer majorar, então lhe carece ali interesse processual, porque você não apresentou uma ação com aquele objetivo. Então, tudo que você pediu na inicial foi concedido em sentença. Então, se foi concedido, lhe carece ali um interesse recursal. Você não pode continuar o processo para fazer majorar a decisão do juízo ACOR, né? Careceu ali de interesse processual. E um último requisito intrínseco é a questão da inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Digamos que você apresentou uma ação judicial, aliás, alguém apresentou uma ação judicial contra o seu cliente, que seria uma ação de execução de título, uma execução de uma dívida, por exemplo. E o seu cliente, após a sentença que foi desfavorável a ele foi lá e pagou a dívida, a referida dívida que estava sendo discutida naquele processo. Quando ele pagou a dívida, ele extinguiu a discussão com o pagamento. Portanto, careceu ali para o manejo de um recurso, careceu o interesse recursal também pela questão da inexistência ou existência de um fato extintivo, na verdade. Ele extinguiu por força do pagamento. Então, a partir de então, você não pode mais recorrer, inclusive, porque houve aí a preclusão consumativa e lógica. O seu cliente pagou, então não há mais razão para que você permaneça a discussão processual, a discussão recursal. E os requisitos extrínsecos, requisitos recursais extrínsecos, está
é exatamente a questão da tempestividade, ou seja, se o seu recurso foi protocolado dentro do prazo, e aí eu destaco que a partir do Código de Processo Civil de 2015, os prazos recursais foram unificados, todos são 15 dias úteis, né, com exceção dos embargos de declaração, que a partir de que manteve-se com 5 dias. Então, a partir do Código de Processo Civil de 2015, todos os prazos recursais são de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que se mantiveram em 5 dias. Né? Então, quando você for apresentar o seu recurso, ele precisa ser apresentado, ser interposto, né, protocolado dentro do prazo, para que não seja intempestivo e, consequentemente, não ser nem mesmo apreciado o mérito do referido recurso, né? Não ser admitido o recurso pela sua intempestividade. Um segundo requisito extrínseco é a questão da regularidade formal. Por exemplo, o agravo de instrumento, ele exige uma forma apropriada. Você precisa, conforme o caso, apresentar as peças processuais obrigatórias, né? Recolher ali o preparo e por essa condição, se você não preencher esse requisito formal, essa regularidade formal, o seu recurso também não será processado, não será analisado em sua completude. Ele vai carecer já de início, já de pronto e, consequentemente, não vai ser admitido. E, por fim, também a questão do preparo. Nada mais é do que o recolhimento das custas processuais, aquelas custas processuais que são obrigatórias no momento do recurso. Lembrando, com exceção dos que fazem jus à gratuidade da justiça. Os demais, obrigatoriamente, precisam recolher as custas processuais. Portanto, quando você for elaborar o seu recurso, ou se você for um servidor público e estiver analisando aquele recurso, você vai fazer uma análise criteriosa em relação a esses requisitos, porque caso não preencha esses requisitos, o seu recurso não irá prosseguir. O colegiado não irá analisar o seu referido recurso, o mérito do recurso. Não é isso? E aí, assim, vale fazer aqui um destaque. Primeiro, os meios de impugnação de decisões judiciais. Às vezes a gente imagina que tudo é recurso e verdadeiramente não é. Apenas a gente pode considerar que é meio recursal aqueles que estão dispostos lá, aqueles meios dispostos no artigo 994 do Código de Processo Civil. O rol é taxativo, a gente não pode inovar, nós não podemos criar novos recursos, consequentemente, recurso é o que está ali apresentado, é o que está ali indicado. Mas nós temos outros meios de impugnação de decisões judiciais que às vezes são, comumente confundidos como meios recursais. E a gente precisa fazer essa separação para que a gente não possa incorrer em erro, ou mesmo, tecnicamente falando, a gente afirmar que trata-se ali de um recurso sem ser um verdadeiro recurso. Isso aqui, especialmente para quem estuda para concurso, são questões pegadinhas que às vezes você vai entender, vai analisar e vai acreditar, vai entender que seria tudo recurso. Certamente você vai errar aquela referida questão no seu exame de ordem, enfim. Então, os recursos são todos aqueles que estão no artigo 994 do Código de Processo Civil. Os demais, nós não podemos considerar que são recursos. Primeiro aqui a gente pode falar da questão da ação autônoma de impugnação. Existem algumas ações autônomas de impugnação de decisão judicial. Por exemplo, uma ação rescisória. Mas, professor, quer dizer que a ação rescisória ela não é um recurso? Eu não tinha isso em mente, eu também não tinha parado para analisar que ela não seria um recurso. Exatamente, ela não é um recurso. Até porque ela é manejada, ela é protocolada após o trânsito em julgado de uma decisão judicial. E nós vimos no primeiro momento que o conceito de recurso é reanalisar dentro do próprio processo, daquele mesmo processo, a matéria que está sendo discutida. Portanto, se eu apresento uma ação rescisória após o trânsito em julgado, já não é mais dentro do mesmo processo, é um novo processo. Portanto, não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação.
A querela nullitatis, o embargo de terceiro, o mandado de segurança, que todos são exemplos de ações autônomas, que verdadeiramente não podem ser classificadas como recursos. E existem também os sucedâneos recursais, né? Sucedâneos recursais não são recursos. Por exemplo, a remessa necessária. Algumas pessoas entendem, então a remessa necessária não é um recurso? Não, não é um recurso. A Fazenda Pública, quando ela perde um processo, quando a decisão é desfavorável a ela, a sua procuradoria ela pode decidir por recorrer, ela pode apresentar uma peça apelatória, por exemplo, ela pode apresentar embargos de declaração, ela pode apresentar agravo do instrumento, enfim. A procuradoria ela analisa e de forma técnica ela vai apresentar, vai interpor um recurso para fazer reanalisar a matéria discutida naqueles autos. A remessa necessária nada mais é do que uma proteção à questão pública, ao poder público, né? A partir do momento que existe uma decisão e a procuradoria diz, olha, eu entendo que essa matéria já foi enfrentada, é um direito sumulado, então não há razão para que eu apresente um recurso, eu vou só cansar o judiciário, assoberbar o poder judiciário para apreciar uma matéria a qual não faz sentido, já está bem definida em nossos tribunais. Então a procuradoria ali ela não apresenta o recurso, mas como uma forma de garantir e proteger o poder público, consequentemente, aquele processo, aquela decisão será remetida ao tribunal para uma análise perfunctória sobre o que foi feito, o que foi discutido em primeira instância. Então, foi apresentada a inicial, houve defesa, aquele direito está bem consagrado, está bem definido, foram analisadas as provas, sim, então o tribunal vai analisar e, consequentemente, ele vai confirmar ou mesmo pode reformar a decisão. Mas a remessa necessária, ela não é um recurso, ela é um sucedâneo recursal. E aí, juntamente com isso, existem também outros sucedâneos, como o pedido de reconsideração, pedido de suspensão da segurança. Pois não? Pronto. Sobre a questão da remessa necessária, eu estou explicando agora nesse momento para dizer o seguinte: a remessa necessária ela não está qualificada como um recurso. Ela é um sucedâneo, ou seja, o recurso ele é um meio voluntário, tem que existir a intenção e a provocação. Então, se a procuradoria do respectivo, do órgão público, a procuradoria da União, do Estado, dos municípios, enfim, das autarquias, se ela entender por apresentar um recurso, ela vai provocar o judiciário, ela vai apresentar, por exemplo, o recurso de apelação. Mas se ela entender por não fazer isso, existirá aí, será remetido àquele processo, àquela sentença, né, juntamente com todo o processo, os autos serão remetidos ao tribunal para que sejam analisados, mas só para verificar a sua legalidade, se foi preenchido toda a legalidade, se o processo seguiu de uma forma adequada e regular desde o seu nascedouro. Então, eu só quero destacar para esse primeiro momento que a gente não pode classificar a remessa necessária como um recurso. Estou distinguindo aqui. Recurso é somente aquilo que está no artigo 994 do Código de Processo Civil. Os demais podem ser classificados aí como ações autônomas, e eu apresentei aqui alguns exemplos, e os sucedâneos recursais. E aí a remessa necessária faz parte desse sucedâneo. Para esse primeiro momento, você só precisa entender essa distinção. O que é recurso é o rol taxativo do 994 e o que não é recurso, para que assim você possa ter aí uma melhor forma de compreensão dos próximos passos que nós vamos ver dentro do curso. Compreendeu? Aqui a resposta. Perfeito? Pois vamos seguindo. Diante daqueles requisitos intrínsecos e extrínsecos que nós apresentamos no primeiro momento, vai existir aí o juízo de admissibilidade. Então, a partir do momento que o processo chega, que o seu recurso chega ao tribunal, né, chega ao órgão colegiado, vai existir aí uma análise de admissibilidade. Isso quer dizer o quê? Eu vou admitir, vou processar esse recurso
ou eu simplesmente, ele não preencheu os requisitos de admissibilidade e eu vou rejeitar, eu vou não conhecer, nem mesmo vou conhecer do recurso. Então, esse é um juízo de admissibilidade. O tribunal vai analisar os requisitos, verificar se o seu recurso foi tempestivo, se o recurso é cabível para aquele respectivo caso, vai verificar se você é parte legítima para interpor aquele recurso e se preencheu todas as questões formais, se foi apresentado também o pagamento, né, o recolhimento das custas. Então, isso aqui é um juízo chamado juízo de admissibilidade. É o primeiro momento que eu vou analisar se as questões formais, as questões processuais, podem ser admitidas. Se o seu recurso preencher todas as questões processuais, quer dizer que você venceu, que você ganhou o recurso? Não, ainda não. Isso quer dizer que o seu recurso vai ser processado perante o tribunal, perante o colegiado, e dentro desse processamento, através de um relator, nós vamos ver isso recurso por recurso. Vai ser julgado o seu processo e vai ser enfrentado o mérito, né? Vai verificar as questões de fato, as questões de direito e as questões de prova e, por fim, o tribunal vai reformar a decisão de primeira instância ou mesmo vai manter a decisão de primeira instância. Ele pode reformar, inclusive, parcialmente, apenas em parte, tá ok? Então, a questão da admissibilidade é para saber se o tribunal, se aquele órgão colegiado vai receber o seu recurso. Então, o primeiro momento é uma análise inicial para saber se o tribunal vai apreciar, vai poder analisar tudo que você trouxe em sua peça recursal. Quando o tribunal avalia todas essas questões procedimentais e ele verifica que você preencheu tudo isso, ele passa uma análise meritória, ou seja, ele começa a analisar a questão fática que você trouxe em sua peça inicial ou contestatória, enfim, a questão que foi trazida dentro da peça recursal, e ele vai confrontar a questão fática com a questão de direito e a questão de prova. Então, ele vai fazer essa análise e aí sim ele vai dizer, olha, a decisão do juízo ACO, do juízo de primeira instância, essa decisão ela não foi mais adequada, porque a legislação fala assim, assim e dessa forma. Ou então ele vai dizer, olha, ele não aplicou da melhor forma o direito posto, né? A legislação que está posta. Ou mesmo que existe um entendimento do tribunal, ou de um tribunal superior, ou mesmo uma súmula, sobre aquela matéria. Então, ele vai analisar, vai enfrentar a questão meritória e, consequentemente, o tribunal vai entender pelo provimento ou improvimento do recurso. E aí, anote isso que eu vou falar aqui agora. Quando o tribunal analisa uma questão de admissibilidade, ele vai conhecer o seu recurso ou ele vai não conhecer o seu recurso. Vai julgar pelo conhecimento ou pelo não conhecimento. A questão de admissibilidade. Se ele julgar pelo não conhecimento, o seu recurso ele foi frustrado a partir desse momento. Mas se ele julgar pelo conhecimento, ele vai submeter os autos ao colegiado para que os demais membros daquele colegiado, os desembargadores, os ministros, possam enfrentar a matéria de mérito. Então, o seu recurso, a princípio, ele foi julgado pelo conhecimento e dentro do mérito ele pode ser provido ou improvido. Se o tribunal entender que merece a reforma ou a invalidação da sentença de juízo ACO, ele vai julgar pelo provimento. Ele deu provimento ao seu recurso. Se ele entender que não lhe assiste razão, ele vai julgar pelo improvimento ou o não provimento, a mesma coisa, improvimento ou não provimento do seu recurso. Então, o seu recurso ele pode ser conhecido e provido, pode ser conhecido e improvido, e pode não ser conhecido e nem mesmo vai ser enfrentada a questão de mérito. Esse é um primeiro momento que você precisa
já anotar e já gravar em mente. A recepção do seu recurso vai provocar essas duas análises, análise de admissibilidade e análise de mérito. Legitimidade nós falamos, está disposto no artigo 996 do Código de Processo Civil. Depois você dá uma olhadinha, uma leitura mais aprofundada. E aí eu trago para vocês aqui a questão dos efeitos do recurso. Cada recurso ele provoca um ou todos esses efeitos, ok? Cada recurso ele tem um condão de provocar um ou mais efeitos, às vezes todos esses efeitos juntos. E nós vamos analisar cada um desse efeito. E aí você vai dizer, mas isso me ajuda na questão prática? Claro, óbvio. Você precisa entender qual é o efeito, o que é que ele produz, o que é que ele causa, para que você possa tomar a melhor decisão para manejar o referido recurso. E o primeiro efeito que eu trago aqui é o efeito devolutivo. Então, os recursos em geral, ele tem o condão de trazer, de devolver ao Poder Judiciário a reapreciação da matéria. Os recursos em geral têm o poder, o condão de devolver ao Poder Judiciário toda a matéria que está sendo discutida nos autos. Esse é um efeito devolutivo. O efeito devolutivo, ele trata-se aí de profundidade e de extensão. Perceba bem, o efeito devolutivo, ele trata de, vou falar o contrário, de extensão e de profundidade. E eu vou tentar explicar aqui para vocês. A questão da extensão do recurso, digamos que você apresentou um recurso de apelação. E esse recurso de apelação, você entendeu por bem não discutir toda a matéria de primeira instância. Você avaliou que alguns pontos que foram indicados, que foram apresentados na inicial, são pontos que talvez irrelevantes e que estão tumultuando o processo, ou seja, o seu objetivo principal não é aquele. Você discutiu lá 3, 4 pontos, mas no final você disse, olha, se eu conseguir apenas isso, esse ponto específico, vou chamar de ponto A, se eu conseguir apenas esse ponto específico, para mim está de bom tamanho. Eu não vou discutir toda a matéria, não. E aí no seu recurso, de 3, 4 pontos que você discutiu na inicial, no seu recurso você só trouxe 2 pontos, por exemplo. Você não trouxe todos, você só trouxe 2 pontos. A partir desse momento, o tribunal ele só vai poder apreciar o seu recurso nestes 2 pontos. Então, é a questão da extensão. O tribunal não pode analisar, apreciar os pontos que você não trouxe no seu recurso. Você interpôs o recurso apenas com 2 pontos e não todos que foram apresentados desde o princípio, e o tribunal só pode enfrentar apenas os 2 pontos que você trouxe no seu recurso. É a extensão do recurso. E a profundidade. Ele precisa avaliar o contraponto, as contrarrazões, né? A parte de defesa, né? As contrarrazões recursais. A outra parte apresentou lá a sua defesa, a sua antítese sobre o que foi apresentado no seu recurso. Tá certo? E aí, sobre a questão da profundidade de análise do tribunal, sobre esse aspecto, o tribunal ele pode ir bem mais além do que foi apresentado na matéria de defesa, nas contrarrazões. Vou aqui vou trazer a luz para esse ponto. O tribunal só vai analisar no seu recurso os pontos que você trouxe dentro dele. Se na inicial você tinha 4 pontos, 4 teses e no seu recurso você só trouxe 2, o tribunal só vai poder analisar essas 2 teses. Mas, sobre a questão das antíteses, das contrarrazões, a parte contrária apresentou lá o contraponto ao seu recurso. O tribunal tem o poder de analisar bem mais do que foi apresentado nas contrarrazões. É uma profundidade bem maior. Aí você vai dizer, mas isso não é injusto? Perceba,
tribunal ele tem o poder, ele tem a condição de trazer matérias de ordem pública, como, por exemplo, prescrição e decadência, como, por exemplo, incompetência do juízo, enfim, outros pontos que a parte contrária, o recorrido não trouxe em sua matéria de defesa. Simplesmente, por alguma razão, passou em branco o advogado, a advogada não colocou isso em suas contrarrazões, mas o tribunal, entendendo que ali não é o juízo competente, que é uma matéria, por exemplo, para a Justiça Federal e não a Justiça Estadual, o tribunal pode rejeitar o recurso, independente de ter sido manifestado essa tese, né? Digamos que houve uma prescrição ou uma decadência, da mesma forma, o tribunal pode sim ter essa profundidade de análise. Ele vai dizer, olha, embora não tenha sido discutido nos autos, houve a prescrição da referida matéria, razão pela qual vou rejeitar, vou negar provimento ao referido recurso. Portanto, essa é a profundidade da análise recursal. Isso tudo está dentro do efeito devolutivo. Eu devolvo a matéria para o Poder Judiciário e ele vai analisar em extensão e profundidade. O efeito suspensivo, ele é o efeito pelo qual faz com que a sentença não produza os seus efeitos. Se existe uma sentença com a obrigação de fazer ou de pagar, ela já, de pronto, ela perderia ali o seu efeito, porque existe um efeito suspensivo. Então, precisa analisar o recurso subsequente para que aquela decisão possa provocar efeito perante as partes envolvidas no processo. Portanto, esse é o efeito suspensivo. Contudo, via de regra, os recursos não possuem efeito suspensivo. Via de regra, anotem, os recursos não possuem efeito suspensivo, exceto o recurso de apelação e as tutelas de urgência, que às vezes estão contidas em determinados recursos, né? Em determinadas decisões judiciais. Portanto, via de regra, uma decisão judicial, os recursos não suspendem, não tem esse efeito suspensivo. Por exemplo, eu apresentei embargo de declaração, não tem efeito suspensivo. Se já for em fase de cumprimento de sentença, de repente eu posso provocar para continuar esse cumprimento de sentença. Mas, como exceção a essa regra, o recurso de apelação e as tutelas de urgência provocam esse efeito suspensivo. Ou seja, primeiro será apreciado a matéria recursal para depois provocar o efeito proferido naquela decisão. Existe também aí a questão do efeito translativo, certo? O efeito translativo. O efeito translativo é exatamente aquilo que a gente estava falando da profundidade. Possibilita ao julgador, ao colegiado, por exemplo, analisar a matéria até mesmo que não tenha sido discutida dentro da peça de contrarrazões recursais, né? Possibilita que o colegiado possa analisar além de, né, e avaliar se aquele recurso merece ou não o provimento. Um outro efeito que um recurso vem a provocar é o efeito substitutivo. Digamos que você apresentou uma ação judicial, houve uma sentença, né, houve um processamento daquela ação, houve uma sentença e a sentença foi pela improcedência do pedido, ou seja, foi desfavorável à parte autora. A parte autora apresenta um recurso de apelação, por exemplo, e o colegiado, né, o tribunal, entendeu por reformar a sentença. Ou seja, o juiz singular, o juiz aquo, entendeu pela improcedência do pedido, e no tribunal, o tribunal deu provimento à apelação, ou seja, julgou positiva a apelação, para julgar procedente o pedido. Então, qual é o efeito deste recurso, né, desse resultado do recurso de apelação? É o efeito substitutivo. Aquela sentença já não produz mais efeito. O que vem a produzir efeito é o acórdão do tribunal, porque substituiu a decisão anterior. Um outro efeito provocado pelo recurso é o efeito obstativo. A partir do momento que eu apresento um recurso, dependendo desse recurso, ele pode causar
um efeito obstativo, ele pode impedir o curso processual. Então, se existe uma sentença e dessa sentença eu apresento, por exemplo, um embargo de declaração, ou mesmo se existe um acórdão de um recurso de apelação e eu apresento um embargo de declaração, o processo ele não pode continuar enquanto não for julgado o embargo de declaração. Então, é um efeito obstativo. É muito comum, acontece muito como forma de embaraço à justiça, manejos de recursos em cima de recursos com o objetivo de obstar a finalização do processo, de impedir o resultado final do processo, determinados momentos até implicando em multa processual por procrastinação, por impedimento do exercício da justiça, né? Então, esse é o efeito obstativo. E existe também, para alguns recursos, o efeito regressivo, que é a permissão para que o julgador que proferiu aquela decisão que está sendo atacada via recurso, de ele reanalisar e ele, de repente, ele reconsiderar a sua decisão. Digamos, existe uma sentença e houve ali um recurso de apelação e quando chegou o recurso de apelação, ele verificou que, olha, a parte está indicando que aquele caso específico, ele é um caso já sumulado, já decidido em sede de tribunal, e se ele foi decidido em sede de tribunal, não há razão, em sede de STJ, de STF, não há razão para que permaneça aquela discussão, e uma discussão contrária ao que já está plenamente decidido. Então, o juiz, em primeira instância, antes mesmo de ele remeter o processo ao tribunal, ele pode dizer, olha, eu me equivoquei, eu vou reconsiderar a decisão para julgar improcedente o pedido ou para julgar procedente o pedido, conforme a súmula, enfim, o precedente é apresentado. Aqui, obviamente, apenas a título de exemplo. Então, esse é o efeito regressivo. Devolver a matéria para que o mesmo julgador possa, se for o caso até, reconsiderar a sua decisão. E aí, destaco mais uma vez o artigo 995, que vem dizer o seguinte: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O que seria a disposição legal? A questão do recurso de apelação. Por disposição legal, o recurso de apelação produz efeito suspensivo. E o que seria ou disposição judicial salvo disposição legal, recurso de apelação, por exemplo, ou disposição judicial em sentido diverso. Decisão judicial seria a tutela de urgência, por exemplo. De repente, você está ali em um recurso de apelação, foi julgado o recurso de apelação, você vai para um novo recurso, que pode ser um recurso especial, por exemplo, e você vai pedir ali uma tutela de urgência para produzir o efeito suspensivo. Olha, porque se de repente a decisão que foi proferida, se caso seja executada agora, mesmo que o meu recurso em sede de STJ, por exemplo, seja julgado, seja dado o provimento, eu não consigo mais restabelecer porque algo já se exauriu, aquele direito já foi discutido. A demolição de um prédio, por exemplo, ou mesmo um fato extremamente oneroso, enfim. Então, por essa razão, uma decisão judicial pode sim obstar, pode sim causar o efeito suspensivo a um recurso subsequente. E aí, nós já falamos aqui, mas não custa nada a gente trazer aqui pontuado, que os recursos eles podem ser totais ou parciais, ou seja, eu posso apresentar um recurso sobre tudo que nós já discutimos ou apenas parcialmente. Eu não preciso discutir obrigatoriamente tudo. Posso escolher sobre o que eu devo apresentar o recurso. É uma análise criteriosa, uma análise técnica, que você vai avaliar se você vai ou não enfrentar todas as matérias. Então, seria um recurso parcial, né? Você impugnar a decisão em parte.
Você pode chegar, aquela sentença enfrentou tudo, mas concedeu só uma parte e você vai discutir somente o que você entender cabível. Então, ele pode ser um recurso total ou parcial. Existem recursos de fundamentação livre ou fundamentação vinculada, né? Que seria um recurso de fundamentação vinculada. Anote: embargo de declaração, recurso especial e recurso extraordinário. Mas o que seria a fundamentação vinculada? Perceba que eu só posso manejar, só posso opor um embargo de declaração se houver uma omissão, contradição, obscuridade ou um erro material. Se não for nenhuma dessas circunstâncias, nenhuma dessas situações, não comporta embargo de declaração. Portanto, a fundamentação é vinculada. Preciso preencher isso. É uma omissão? Não. É uma contradição? Não. Uma obscuridade? Não. Existe ali um erro material? De repente o juiz aproveitou uma sentença que foi prolatada em relação a Maria e o caso é muito semelhante, ele transpôs para julgar José, mas ele não substituiu e aí consta às vezes Maria, às vezes José, enfim, é um erro material. A sentença possui erros de digitação, por exemplo. A condenação, ele veio fazendo toda a explicação e a condenação era em 100 mil reais. E ele colocou um zero a mais com 1 milhão. E aí você percebe, olha, nem foi pedido 1 milhão nos autos, então tem alguma coisa, isso aqui é um erro material. Então, se houver qualquer desses casos, é um embargo de declaração. Mas se não houver, eu não posso nem manejar. Em tese, seria procrastinatório. Então, existe a fundamentação vinculada. Da mesma forma, recurso especial e recurso extraordinário. Só posso manejar um recurso especial quando houver ali uma discussão sobre a questão de cumprimento de uma lei federal, né? E as demais disposições pertinentes ao recurso especial. No caso do recurso extraordinário, quando houver ali um descumprimento da Constituição Federal, né? Então é vinculado, tá bom? E os demais recursos? Fundamentação livre, né? Fundamentação livre. Independente do que contiver dentro da sentença, por simples preciosismo, eu quero que seja rediscutida a matéria no tribunal. Eu posso apresentar com outros argumentos, enfim. Eu posso apresentar o recurso de apelação, por exemplo. Então, é uma fundamentação livre. Eu fico à vontade, nós, enquanto advogados e advogadas, nós ficamos à vontade para apresentar uma nova fundamentação, enfim, complementar, dar uma outra roupagem. Perceba, se você é advogado, advogada, é aqui que a gente pode ganhar dinheiro também. Refazer uma tese inicial, trazer uma nova tese para poder, consequentemente, ter o objetivo alcançado, né? O melhor direito alcançado. A classificação aqui também é em relação a recursos ordinários e extraordinários. E aqui a questão é lato sensu. Recursos ordinários, lato sensu, são todos os recursos, anote, são todos os recursos em que eu posso discutir fato, direito, prova, enfim, eu posso discutir tudo. É um recurso ordinário, eu posso discutir toda a matéria. Recurso de apelação, por exemplo, agravo de instrumento, né? São recursos ordinários, eu posso discutir tudo ali. Eu posso discutir simplesmente tudo. Já os recursos extraordinários são recursos que existe uma discussão limitada. Eu não posso discutir no recurso especial e no recurso extraordinário, stricto sensu, né? O RESP e o RE, eu não posso discutir matéria de prova, matéria de fato, eu não posso discutir ali. Por quê? Porque é um recurso extraordinário. O objetivo dele é discutir tão somente a matéria de lei ou a matéria constitucional. Então, ele é um recurso extraordinário lato sensu. Os ordinários eu discuto tudo e os extraordinários eu discuto tão somente a questão de direito. Eu não posso ultrapassar essa questão e tão somente a questão de direito. E o recurso ele pode ser principal ou adesivo. E aí você vai dizer, mas eu já ouvi falar no recurso adesivo, mas como é que isso acontece? Por que isso acontece? Vamos lá. Existiu uma decisão, uma sentença, e o juiz julgou procedente os seus pedidos iniciais, né? Sendo que ele condenou bem baixinho os honorários sucumbenciais. Estou dando um exemplo aqui.
E aí você disse, poxa, eu merecia mais, o trabalho foi tão bem realizado, o CPC no artigo 85 vai lá falar sobre os critérios, poxa, eu merecia mais. Mas, por questão mesmo de cautela e zelo pelo cliente, eu quero logo que o processo encerre, eu não vou recorrer não. A sentença foi julgada procedente, o pedido foi julgado procedente, então não faz sentido agora. Eu não quero discutir a questão da sucumbência, não. Vou deixar transcorrer. Sendo que quando chegou no prazo para interposição de recurso, a parte contrária apresentou um recurso de apelação, por exemplo. Aí você disse, poxa, então vou perder ainda um tempo no tribunal discutindo o recurso de apelação da parte contrária? Pois então eu vou apresentar o meu recurso também, que vou discutir sobre os honorários. Vou tentar majorar aqui os honorários, porque vou aproveitar a oportunidade. Aí você vai apresentar aí um recurso adesivo. Ou seja, no seu prazo para contra-razoar, você vai trazer o seu recurso de apelação adesivo. Você vai fazer as contra-razões e vai trazer o recurso de apelação adesivo. E aí você vai protocolar ambos ao mesmo tempo, né? Dentro daquele prazo, você vai protocolar ambos, o recurso, as suas contra-razões e o seu recurso adesivo. Mas, observe alguns pontos sobre a questão do recurso adesivo. Recurso adesivo, apesar do nome, ele não é um recurso, tá certo? Ele é um modo pelo qual eu posso apresentar um recurso, eu posso interpor um recurso. Ele não é um recurso, ele é um modo, ele é um meio, é uma forma de eu apresentar. Eu poderia ter apresentado meu recurso de apelação em 15 dias, não apresentei. Mas como eu sou, em tese, é uma faculdade, mas como eu estou sendo instado a apresentar contra-razões, então vou aproveitar e apresentar o meu recurso adesivo. Então, ele é um modo. Só que ele está subordinado, ele está subordinado ao recurso principal. Portanto, se de repente o seu recurso, o recurso principal, a parte que apresentou o recurso principal, ele vem a desistir do recurso, o recurso adesivo cai junto com ele, tá bom? Então, o recurso principal, ele segue o recurso adesivo. Se a parte entender por desistir do recurso, o seu recurso também cai. Você não tem mais a oportunidade de discutir aquela matéria, tá ok? Lembrando, recurso adesivo, apesar do nome, não está lá no 994, ele não é um recurso, mas sim um modo pelo qual você vai apresentar o seu recurso. Anote, é cabível recurso adesivo em recurso de apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Mais uma vez, o recurso adesivo ele é cabível em recurso de apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Apelação, RESP e recurso extraordinário, REST, tá ok? O recurso adesivo está lá no 997, cabe cada parte interporá o recurso independente no prazo e com a observância das exigências legais, sendo vencidos autor e réu, o recurso interposto por qualquer deles poderá ser aderido, né? Poderá aderir a outro, então qualquer uma parte pode, enfim, decidir por aderir o recurso, né? Isso está lá no 997. E aí, importante, a gente diferenciar da desistência para a renúncia. A renúncia é aquilo que eu nem fiz. O prazo está correndo e eu decidi, eu vou renunciar. Eu não vou discutir, eu não vou apresentar o meu recurso. Então, não cheguei nem a protocolar o recurso. Eu renunciei, posso até renunciar, eu posso renunciar tacitamente, ou seja, eu não fiz nada, deixei transcorrer o prazo, mas eu sou mais cauteloso, sou mais criterioso e decidi peticionar nos autos, informando ao juízo que eu não vou recorrer. Então, venho, né, a presença de Vossa Excelência, informar que renuncio o prazo para interposição de recurso. Pronto, é uma renúncia, eu não apresentei o recurso, tá bom? A desistência não, eu protocolei o recurso, mas achei temerário a discussão pelo tribunal, de repente majorar os honorários, enfim,
e tem uma súmula que vai tratar sobre aquela matéria, sobre o mérito, e de repente eu já sei que eu vou perder. Né? Eu apresentei o recurso não foi julgado, demorou, o tribunal está bem lento, uma série de recursos para ser analisado, demorou, mas o STJ, o STF, por exemplo, sumulou aquela matéria. Ele disse, opa, não vou mais deixar o meu recurso seguir. Eu vou pedir desistência desse recurso para evitar um prejuízo maior para o meu cliente, o meu constituído. Então, eu peço a desistência daquele recurso. E aí, independente de anuência, o recurso encerra, cai, inclusive implicando no trânsito em julgado, consequentemente. Esse prazo é contado da intimação, e aí observe bem que essa intimação pode ser em audiência. Às vezes o juiz ele vai sentenciar a audiência, é muito raro, mas acontece. Pelo oficial de justiça, pelos correios, pelo diário oficial, enfim. Observe a questão da intimação para você averiguar a questão da contagem do prazo. O preparo é a questão do recolhimento das custas processuais, né? Essas custas processuais elas são obrigatórias para todos, com exceção do Ministério Público, Administração Pública Direta e Autárquica, ou autárquica, né? E aqueles que são beneficiários da gratuidade de justiça, tá? O valor você vai encontrar na tabela indicada pelo próprio tribunal, tá certo? Se for o Tribunal de Justiça do Ceará, por exemplo, lá vai ter uma tabela que ele atualiza ano a ano conforme a lei de organização do Poder Judiciário, enfim, a lei orgânica, enfim. Lá tem os critérios, ele todo ano atualiza essa tabela e disponibiliza. Então, se você for apresentar um recurso de apelação no Tribunal de Justiça de qualquer dos estados, o próprio tribunal vai ter sua tabela. Todo estado, todo tribunal tem sua própria tabela. Se for no recurso, se for o Tribunal Federal, o Tribunal Federal também vai ter a sua própria tabela. Então, você vai procurar lá, certamente, no site, vai dispor lá dessa tabela, você vai verificar qual recurso corresponde àquela tabela, né? Vai ter lá recurso de apelação, aí tem lá um valor. Recursos em geral, vai ter... Então, você vai fazer esse recolhimento conforme a tabela do respectivo tribunal. Tá ok? E para a gente também ficar mais completo esse primeiro momento de teoria geral, e eu prometo que eu vou sempre trazer para o caso prático, mas é importante você ter em mente essas questões, esses indicativos, porque você vai se deparar no seu dia a dia e você já precisa saber, né, ou pelo menos relembrar que tudo isso está posto a você. Então, primeiro, duplo grau de jurisdição, primeiro princípio, vocês já viram, a gente já falou aqui. Efetividade do direito material pelo processo, ou seja, o processo ele precisa ser enfrentado e, quando possível, até mesmo nos casos de prescrição ou decadência, o tribunal, sempre que possível, vai julgar o mérito para dar uma melhor resposta ao jurisdicionado. Então, uma análise meritória do processo. O princípio da colegialidade, ou seja, quando você devolve uma matéria ao tribunal, à justiça, né, ao judiciário para ela reanalisar, você pressupõe que vai ser discutido por um colegiado, ou seja, não vai mais ser um juiz singular, mas um colegiado. Notem que às vezes em um colegiado o relator, né, o desembargador relator, o ministro relator, às vezes ele profere ali uma decisão monocrática. Você diz, poxa, mas eu devolvi para um colegiado, eu trouxe para um colegiado para que ele pudesse analisar. Por que ele julgou só, monocraticamente? E aí existe um entendimento de que aquele relator, ele se manifesta em nome do colegiado. Mas existe também um recurso, caso você entenda que não foi justo, que a decisão não está adequada, você pode apresentar um recurso, o agravo interno, a gente vai ver, né, vai ter uma aula só para o agravo interno, para que ele seja devolvido, mesmo que forçadamente, seja entregue ao colegiado para que o colegiado possa analisar aquela respectiva matéria, tá bom? Então, o princípio da colegialidade. A taxatividade, eu expliquei que o artigo 994 ele é taxativo. Recurso é o que está ali, o que não estiver ali não é recurso, eu não posso inovar, eu não posso criar aí o recurso do jus expediandi, eu não posso criar o recurso do inconformismo, eu não posso criar novos recursos. Né? É uma questão de lei
e que para que surjam aí outros recursos, consequentemente tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então não é o caso aqui, existe aí a taxatividade. Unirrecorribilidade, então, para cada decisão existe apenas um recurso, ou você pode manejar apenas um recurso, não é que existe, na verdade você pode manejar apenas um recurso. Após a análise desse seu recurso, aí você pode apresentar novos recursos. Você não pode, por exemplo, foi proferida uma sentença, você não pode apresentar embargo, declaração e apelação ao mesmo tempo. Não. Você vai escolher. Se existe omissão, contradição, obscuridade, erro material, você apresenta os embargos. Após enfrentado, né, o juiz analisando aqueles embargos de declaração, você apresenta seu recurso de apelação. Né? Você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade ou unicidade, ele é uma regra e a sua exceção é o recurso especial e extraordinário, que são protocolados ao mesmo tempo. Né? Você apresenta recurso especial e o extraordinário juntos, dentro do mesmo prazo, ao mesmo tempo, e aí o STJ vai analisar primeiro, o recurso especial, sendo avançada a matéria, enfim, não atingindo o objetivo, o recurso extraordinário, né, os autos seguem para o STF, para que o STF possa analisar o recurso extraordinário. Ok? Então, via de regra, singularidade, unirrecorribilidade, apenas um recurso para cada decisão, um por vez. Correlação, eu tenho que apresentar um recurso que tenha correlação com o que está sendo discutido. Se o que está sendo discutido nos autos, se o que eu pus no recurso não tem nada a ver, não tem correlação com a decisão, então aquele recurso vai ser frustrado. Né? A fungibilidade, sempre que possível, e não houver aí erro grosseiro, o seu recurso deve ser analisado, mesmo que interposto de forma inadequada, mas se puder ser aplicada a fungibilidade, vai ser admitido aquele recurso e ser processado e julgado. Primazia do julgamento de mérito, ou seja, antigamente, no Código de Processo de 73, se eu não juntasse o preparo, o pagamento das custas, o recurso ia chegar e ia ser julgado deserto, ou seja, não ia ser admitido, conhecido, não ia analisar o mérito. Esse processo encerrou porque não houve o pagamento das custas. E aí, aqui é um exemplo, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe aí o princípio da primazia do julgamento de mérito, que faz o seguinte, olha, não recolheu as custas, ou recolheu a menor, não seguiu a tabela adequada, errou lá na hora de entender o que era para pagar e pagou inadequadamente, vai ser intimada a parte para que seja apresentado aí o comprovante de recolhimento das custas, ou mesmo a complementação, sob pena do pagamento. Aliás, com o pagamento em dobro. Eu perdi o prazo, eu apresentei o recurso, não apresentei as custas, pago agora em dobro, mas o meu recurso não cai. Eu aguardo, eu vou pagar em dobro, mas vou ter o mérito analisado. A instrumentalidade das formas, eu trago aqui como exemplo o agravo de instrumento, que além do preparo, do pagamento, né, que as custas devem ser recolhidas, existe uma forma própria. Eu preciso juntar, conforme o caso, e nós vamos ver na aula de agravo de instrumento, que eu preciso juntar as peças obrigatórias àquele processo, né, àquele recurso. Se eu não juntar essas peças, o meu recurso ele fica incompleto, né? Ele não seguiu aí a forma adequada e, consequentemente, ele não vai ser conhecido. Né? Voluntariedade, nós discutimos, é um ato voluntário, um desejo da parte em recorrer. Dialeticidade, se você manejou um recurso, você interpôs um recurso, a outra parte precisa ser intimada para apresentar contra-razões. Né? Não existe um recurso que você apresente e a outra parte não seja ouvida, salvo embargos de declaração, quando não houver efeito modificativo. Então, existe ali um erro material, era para ser 100 mil reais a condenação, o juiz colocou 1 milhão, né? É um erro material. O juiz leu sua peça, né, os seus embargos, e disse, poxa, foi mesmo, foi um erro de digitação, foi um 0 a mais. Ele não precisa ouvir a outra parte, ele vai lá, corrige e julga os embargos. Bom, então, aí está posta a dialeticidade. Todos os recursos, a parte adversa, né, a parte contrária, precisa ser ouvida, com exceção nesse ponto específico do embargo de declaração. Observação, quando
não houver o efeito modificativo. A decisão foi pela procedência dos pedidos, mas houve um erro material, então não há modificação da decisão, ela permanece pela procedência, só corrigiu um 0 a mais que foi digitado lá na sentença. Mas se a decisão é pela procedência e os meus embargos levam o juiz a concluir pela improcedência, existe um efeito que está modificando a decisão, então ele obrigatoriamente precisa ouvir a parte contrária para que ele possa então formar o seu próprio convencimento, né? A recorribilidade temperada, ou mitigada, né? Que isso aqui é próprio do agravo de instrumento, eu vou deixar para aprofundar na aula sobre agravo de instrumento, mas é um princípio que vocês precisam também conhecer ou relembrar. Preclusão consumativa, a parte que é aceitar expresso ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, ou seja, se existe ali uma ação executória e a parte foi lá e pagou, não existe mais razão para recorrer, precluir o direito da parte. Complementaridade, né? Quando houver, por exemplo, naquele exemplo que eu citei, apresentei embargo de declaração, não justifiquei a omissão, contradição, obscuridade, não consegui justificar, é mais uma insurgência que eu tenho contra aquela decisão, é uma decisão monocrática, por exemplo, estou trazendo um exemplo aqui, então o julgador, o relator, ele pode converter em agravo interno. Olha, embargo de declaração, mas eu percebi que ele quer rediscutir a matéria, ele não quer que um esclarecimento, né? Não tem nada a ver com embargo de declaração, tem a ver aqui com uma discussão da matéria pelo colegiado. Então, eu vou admitir como agravo interno fosse. Porém, o relator precisa ouvir a outra parte. Olha, eu estou admitindo enquanto agravo interno, admito os embargos de declaração como agravo interno, mas determino que ouça-se a parte contrária para que ele possa apresentar suas razões, suas contrarrazões. Em seguida, inclua-se em pauta de julgamento. Então, aqui é uma complementaridade, é economia processual, efetividade da justiça. Então, o relator pode tomar essa decisão e avançar com o processo dessa forma. E o reformatio impégios, que para a matéria processual civil não existe qualquer razão para isso. Portanto, o seu recurso nunca vai ser reformado. A decisão a qual você está recorrendo nunca será reformado para pior. Ou será reformado para melhor, ou será mantida da mesma forma que foi posta. Nunca para pior. Aí é o reformatio impégios. Então, a gente conclui aqui esse primeiro bloco, frisando aqui o artigo 994, são cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Esses são os recursos do Código de Processo Civil. Então, nós vamos ver nas próximas aulas, nos próximos blocos, para cada bloco, um desses recursos, tá bom? Nós vamos ver recurso de apelação, seguido no bloco subsequente, o terceiro bloco, agravo de instrumento, e aí a gente vai poder conhecer de um por um, ou mesmo relembrar, ou confirmar esse entendimento e esse aprimoramento desse conhecimento. Tá bom assim? Vamos ter uma pausa para o café e a gente volta no bloco seguinte.